Como eu estava falando, na última aula de ciências, nós vimos a parte de a primeira e segunda questão, né? A primeira questão foi uma cruzadinha, a segunda questão de múltipla escolha, e eu não fiz correção, tá? A primeira questão eu ainda não vou fazer, porque, na realidade, eu estou sem um gabarito, e com o gabarito fica melhor para, digamos assim, compartilhar a imagem, né, da cruzadinha para vocês, para que vocês façam uma correção. Porque fica até complicado, mesmo da forma online, eu aqui, digamos, desenvolver a cruzadinha para poder compartilhar com vocês. Então, acredito eu que próxima semana, essa primeira questão, a correção dela a gente faça, porque aí eu terei essa cruzadinha pronta e aí a gente faz a correção dela, tá certo? Aí vamos para o caderno de atividades, né? No caso, a segunda questão que foi passada e a gente não fez correção. Estou compartilhando aí o caderno de atividades. Vocês estão visualizando? Sim. Ok, ótimo. Então, temos aí a questão 2, né? Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas. 1. Água com gasolina. 2. Água com sal. 3. Água com areia. 4. Gasolina com sal. 5. Gasolina com areia. Quais misturas podem ser homogêneas? Bem, lembrando a vocês que as misturas homogêneas, gente, na realidade, elas possuem uma fase, né? E as heterogêneas possuem mais de uma fase. Então, vamos a uma análise aqui. Eu tenho um simples resumo para a gente poder debater sobre o assunto, né? Estão visualizando aí agora uma página do Word? Sim. Ótimo. Então, vê só. As misturas homogêneas são aquelas misturas de 2 ou mais componentes e que apresentam aspecto uniforme, ou seja, possui apenas uma fase, foi o que eu tinha relatado há pouco, né? Sendo assim, não é possível a identificação visual dos componentes presentes nesse tipo de mistura. Portanto, as misturas que apresentam mais de uma fase são classificadas como misturas heterogêneas, foi o que eu falei. As homogêneas só possuem uma fase, as heterogêneas mais de uma fase, né? Então, basicamente, seria, como resposta para a gente, voltando para o caderno de atividade, né? A letra B, que seria somente a 2, que é a água e sal, que seria o quê? Heterogênea. Quer dizer, perdão, homogênea, não é isso? Então, a partir daí, já dá para a gente ter a confirmação da questão 2, tá certo? A questão 3, nós não tínhamos feito, né? E a gente vai debater agora. Aí eu gostaria que, se possível, um de vocês pudessem ler a questão 3, para a gente poder debater agora. A gente pode discutir ela. Então, um de vocês pode fazer a leitura? Quais das propriedades abaixo são as mais indicadas para verificar se é pura certa amostra sólida de uma substância conhecida? Ok, aí temos aí cor, intensidade, cor e ponto de fusão e densidade, cor e dureza. Ele quer saber qual desses aspectos, né? Qual dessas propriedades, digamos assim, desculpa, seria mais indicada para verificar se é pura a amostra ou a substância que está sendo apresentada, né? Então, vamos aqui para alguns argumentos referentes a isso. Bem, vê só. Deixa eu ver aqui. Sabemos que misturas homogêneas apresentam apenas uma fase em toda a sua extensão. Assim, não conseguiríamos distinguir uma mistura homogênea de uma substância que apenas por sua cor
né? Se ela é pura ou não, simplesmente pela sua cor, né? A dureza também não seria indicado para poder a gente estar identificando isso, tá certo? Porque elas podem apresentar, né, a mesma dureza, tá entendendo? Duas substâncias apresentar a mesma dureza. Então, não seria indicado para a gente poder estar, digamos assim, identificando isso, tá? O ponto de fusão é a temperatura em que há mudança no estado sólido para o líquido. Então, digamos o seguinte, quando eu tenho ali, vamos ter, por exemplo, a água, né? Se a gente utilizar o componente a água, quando ele está em seu estado de gelo para o líquido, né? Quando existe essa mudança de estado da matéria dela, então a gente diz que houve um ponto de fusão, né? A mudança do estado sólido para o líquido. É uma propriedade indicada, pois sabemos que substâncias puras mudam do estado sólido para o líquido em temperatura constante, né? Assim, a densidade pode ser utilizada para complementar a análise, pois a densidade de uma mistura eutética será diferente da densidade de qualquer um de seus componentes. Então, nós teríamos que ter, no caso, duas propriedades indicadas para isso, né? Que seria a pureza da amostra, né? Para a pureza da amostra, teria que ser o quê? O ponto de fusão e a sua densidade, né? Então, vamos voltar para lá. Acredito eu que nós teríamos a alternativa. Deixa eu ver aqui. Alternativa C seria a nossa resposta. O ponto de fusão e a densidade. Por quê? Porque é como foi relatado ali. Só o ponto de fusão não seria possível. Nós teríamos que também ter análise da densidade, né, dessa amostra para a gente poder verificar se essa amostra seria pura, tá certo? Antes da questão 4, que a gente não vai trabalhar hoje, tá certo? Nós temos dois experimentos. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Esse experimento 2 não é que eu vá descartar, mas para a gente também não perder tanto tempo, eu acho interessante a gente, no mínimo, visar o experimento 1, tá? Então, veja, temos aí, isso é sólido ou líquido? Aí tem as instruções para fazer o experimento. Despeje uma caixa de amido de milho e 2 copos d'água em uma tigela plástica larga. Ao ser agitada rapidamente, a mistura fica sólida, porém, quando mexida vagarosamente, ela é líquida. Experimente bater no composto com a mão para ver o que acontece. Em seguida, deslize lentamente sua mão para dentro da mistura e ela entrará com facilidade. Mas ao rolar a mistura rapidamente entre seus dedos, ela formará uma bola sólida. Aí vem a questão, né? É sólido ou é líquido essa mistura? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que é de um canal bastante conhecido, tá? Para vocês assistirem e depois de terminar esse vídeo, que é pequeno, a gente debater alguma coisa sobre ele, tá? A gente poder combinar alguma coisa, digamos assim. Então, deixa eu compartilhar aqui. Estão visualizando a página? Sim. Ok, eu vou soltar aqui o vídeo, tá? Quando terminar o vídeo, eu volto a falar com vocês. E se houver algum problema com áudio ou travar, alguma coisa assim, não se preocupe que eu mando o link para o grupo.
bastante conhecido, o link do Manual do Mundo, que traz essa ideia de experimentos, né? Que é bastante interessante, por mais que a gente ache simples, ou sei lá, fácil, mas é muito interessante quando a gente coloca a mão na massa. Então, o que é que o caderno de atividades de vocês sugere? Vê só. Despeja uma caixa de amido de milho e 2 copos d'água em uma tigela plástica larga. Ao ser agitada rapidamente, a mistura fica sólida, porém, quando mexida vagarosamente, ela é líquida. Experimente bater no composto com a mão para ver o que acontece. No caso ali, no Manual do Mundo, ele bateu com martelo, né? E bateu com a mão também, né? E viu que ela fica bastante consistente, é como se fosse um sólido. Em seguida, deslize lentamente sua mão para dentro da mistura e ela entrará com facilidade. Foi o que ocorreu. Mas ao rolar a mistura rapidamente entre seus dedos, ela formará uma bola sólida. Então, o que é que eu vou pedir a vocês hoje? É simples, tá? Primeiro, a questão 3, que a gente resolveu aqui, que vocês tirem uma foto e me enviem no privado, tá certo? Para que eu registre aqui, coloque o nome, sobrenome e a turma de vocês, para que eu registre aqui como atividade feita. Experimento, tá? Com amido de milho. No caso, é maisena. Mas, professor, mas eu não tenho maisena. Se você tiver farinha de trigo, também resolve, mas tem como saber preparar. Eu vou colocar lá no grupo como preparar com a farinha de trigo, caso você não tenha maisena. Mas o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês um vídeo curto mesmo, pode ser de 30 segundos, de 1 minuto, não tem problema. Desde que vocês mostrem que fizeram a mistura e estão brincando com ela. Na realidade, eu não vou querer nada científico, nenhuma explicação científica, porque aí já ficou bastante claro quanto às misturas, né? O único, digamos assim, a controvérsia que há com esse tipo de material, que é o amido de milho, é que se a gente colocar pressão nesse material, a gente tem a convicção de que ele é um sólido. Por exemplo, se a gente der um murro, de repente, se a gente bater com algo, se a gente fizer movimento brusco com a mão dentro da mistura, a gente não vai conseguir, porque é como se ele fosse um sólido. Mas se a gente agir vagarosamente com esse material, ele tem o comportamento de um líquido, tá certo? Então não precisa nenhuma explicação física. Vocês podem fazer um vídeo curto, desde que mandem para mim, me mostrando que brincaram, tá certo? Que realmente é uma brincadeira. É um experimento que a gente brinca, mas vem a constatar a realidade química das coisas, tá entendendo? Pois tá, gente. Então, um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau, gente.